Pessoal, bom dia. Boas-vindas a mais um encontro do nosso curso Finanças Climáticas do Amanhã. Hoje a gente entra no 5º módulo da formação, a mobilização de recursos para a ação climática. A gente conta com a presença da professora Lavínia hoje aqui para dar a primeira aula do dia, que é sobre o papel dos bancos de desenvolvimento ontem, hoje e agendas de futuro. A gente tem a honra de contar com a professora Lavínia ministrando essa aula. Ela é assessora da presidência do BNDES e integra a Comissão de Assuntos Estratégicos do banco desde março de 2023, além de ser membro da Global Research Network for Public Development Banks. Possui uma longa trajetória no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, atuando nas áreas de planejamento estratégico e cenários, gestão de riscos, energia sustentável e exportações. A Lavínia também é professora com ampla experiência no IBMEC desde 99, professora visitante em outras universidades, autora e organizadora de diversos livros e artigos. Ela recebeu o Prêmio Jabuti como coautora, o Prêmio da Associação Brasileira de Desenvolvimento, a ABDE, de 2014, e o Prêmio ABDE BID, de 2015. A Lavínia é doutora em Economia e doutora em Ciências Sociais, com doutorado sanduíche na Universidade da Califórnia, Berkeley. Lavínia, é um prazer contar com você aqui, uma honra. Eu passo a palavra para você, o Amaury vai te ajudar passando os slides, e você pode contar comigo, com o Amaury e com o Rogério, que também está aqui, viu? A palavra é sua. Rogério, você quer falar alguma coisa? Não... A professora Lavínia, quer dizer, o Felipe já descreveu o seu CV. Eu realmente me sinto muito honrado, tá, de estar sendo curador desse curso, e também por a Lavínia ter aceitado isso. Eu te agradeço muito, né? Ela tem uma longa experiência não só sobre trabalhando no Banco de Desenvolvimento, mas estudando as especificidades do financiamento, do desenvolvimento e também, né, essa é uma parte dele importantíssima, é o financiamento climático, né? Tem escrito muito sobre o tema. Em suma, é uma honra tê-la aqui. Eu te agradeço muito você estar colocando seu tempo, sua energia e seu conhecimento nessa empreitada. Eu vou ficar escutando por aqui, mas não quero atrapalhar vocês, mas vai me dar muito prazer ficar aqui com vocês, acompanhá-los. Abraço, bom dia para todos e todas. Muito bom dia, obrigada a todos aqui que estarem por estar presentes nessa aula. Agradeço ao professor Rogério o convite, nos conhecemos de longa data, né? Melhor nem falar, né? Porque o professor Rogério foi também meu orientador, né? Foi meu professor, meu orientador, e hoje somos coautores. Então, muito orgulho e muito feliz de estar aqui presente. Vamos começar, porque eu preparei uma aula enorme, né? Então, agradeço ao Felipe pela ajuda. Vamos passar, que eu já vou começar, porque senão a gente não chega ao conteúdo da aula, né? Na realidade, para começar mesmo, vamos começar aqui esquentando, falando onde a gente está, né? Esse é o último relatório dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, e como vocês podem ver, a gente realmente não está bem, né? A gente está vocês devem já estar cientes disso, outros professores já devem ter falado, e a gente tem, assim, só 18% que estão bem encaminhados, né? E 18% que estão absolutamente não encaminhados. Está muito pequeno para mim, eu acho que eu vou ter que usar eu mesmo o meu PowerPoint também para eu conseguir ler. Mas, enfim, depois eu vejo isso. Então, a gente está, nesse momento, vivendo uma série de tensões políticas, isso aqui é uma série de conflitos macroeconômicos, vários riscos sistêmicos aumentando, e a gente, nessa situação... Então, eu peguei também aqui a declaração que saiu no dia 16 de julho, de junho, que é a Declaração de Sevilha, que reconhece essa situação do mundo, que a gente está severamente fora dos trilhos, né? E também a própria reunião de Sevilha, que é uma reunião para pensar como resolver a questão do financiamento global, ela admite que a agenda que internacional que existe de finanças climáticas, ela enfatiza um papel central das políticas públicas, da mobilização de recursos internacionais e coloca nos bancos de desenvolvimento um papel crucial. Ela diz assim, bancos nacionais de desenvolvimento público, tem pessoas chegando na frente, eu não consigo ler. Bancos nacionais de desenvolvimento público também têm um papel crucial na mobilização de investimentos para o desenvolvimento sustentável. Reafirmamos que a soberania nacional será plenamente respeitada e cada país tem o direito de escolher suas próprias prioridades e políticas nacionais de acordo com as suas circunstâncias. Tá? Então, este é o cenário onde a gente está.
Aí agora a nossa aula começa. Então, estamos numa situação em que a ideia de que os bilhões virariam trilhões e resolveriam a questão climática, ela está sendo frustrada, né? Falta um grande número de recursos para o financiamento climático. Quanto falta essa estimativa da necessidade do financiamento para resolver as questões climáticas, ela varia de acordo com diversos autores, mas, assim, no mínimo, ela é de 4 trilhões. E a gente está muito longe disso. Então, a gente vai um pouco ver aqui qual é o papel dos bancos de desenvolvimento nesse financiamento climático, mas eu vou também falar de um papel mais geral dos bancos de desenvolvimento. Só que banco de desenvolvimento, muita gente não sabe o que é. Então, pode passar o slide, por favor. Eu acho que Felipe, Então, essa aula foi dividida em 3 partes. E nessa parte 1 é uma parte um pouco conceitual de eu explicar o que são os bancos de desenvolvimento. Pode passar. Então, sabe aquela música do Zeca Pagodinho? Nunca vi nem comi o Solos falar? Então, é um pouco uma brincadeira. Você sabe o que é caviar? Então, você sabe o que é um banco de desenvolvimento? Na verdade, essa pergunta não é simples. Essa pergunta é difícil de ser respondida. Pode passar o slide. Bom, em primeiro lugar, a primeira coisa que eu tenho para dizer para vocês é que bancos de desenvolvimento não são uma jabuticaba. Tá? Tem um economista chamado Pedro Malan que uma vez disse assim, se não é jabuticaba e só tem no Brasil, tá errado. E essa frase é uma frase famosa entre economistas. Tem gente que detesta essa frase, tem gente que adora essa frase, mas não importa. O importa é o seguinte, bancos de desenvolvimento não são uma jabuticaba. Em primeiro lugar, eles existem há muito tempo. E eles existem em todos os lugares do mundo. Então, primeira coisa para vocês. Existem mais de 530 instituições que são consideradas bancos de desenvolvimento no mundo. Elas mobilizam 23 trilhões. Elas têm 23 trilhões em ativos e mobilizam 10% do financiamento anual dos bancos, do financiamento mundial, tá? E existem em mais de 150 países. Os bancos de desenvolvimento estão espalhados em todos os continentes, tá? Existem muitos na Ásia, mas também existem muitos na Europa. Existem muitos na África, né? E até mesmo você tem na Oceania. Alguns desses bancos são globais, por isso que aparece nesse gráfico aí, mundo. Pode mudar. Bom, mas o que são bancos de desenvolvimento? E eu tinha um chefe que gostava de dizer assim, banco de desenvolvimento é que nem um zoológico. Tem de tudo quanto é tipo. Tem passarinho, tem girafa, tem elefante, é tudo bicho. Mas eles são muito diferentes, né? Então, o que cria uma unidade entre esses bancos de desenvolvimento? A primeira coisa é que todos eles têm objetivos de política pública. A gente está falando de implementação de objetivos que são definidos pelo governo e, de alguma forma, esses bancos contribuem. Então, você pega, por exemplo, o Banco do Brasil. O Banco do Brasil é um banco comercial, mas ele também tem um caráter de banco de desenvolvimento. Por quê? Porque ele faz toda parte das políticas, mas ele faz grande parte das políticas do agro, né? A Caixa, por exemplo, opera o Minha Casa Minha Vida. A Caixa é um banco 100% público, né? Então, assim, tem vários bancos que são bancos públicos que também têm carteiras de desenvolvimento. Então, a primeira característica que reúne todos os bancos de desenvolvimento é esse lado dos objetivos de política pública, de serem instrumentos, né, instrumentos de política pública. Segundo, é que, em geral, eles têm um foco no longo prazo. Não necessariamente, mas, em geral, eles têm uma visão menos curto-prazista, menos de mercado do que os bancos comerciais. Tá? E eles operam muitas vezes com o que a gente chama de externalidades em economia. Por exemplo, né, são coisas que você faz e que afetam várias pessoas e que tem spillovers, que esparramam para o resto. Então, por exemplo, as questões climáticas, a descoberta, por exemplo, de uma vacina que traz bem-estar para muitas pessoas. Então, eles atuam geralmente nessas áreas de grandes externalidades. E os seus mandatos podem ser muito diversos. Existe banco de desenvolvimento que só atua com micro e pequena empresa. Existe banco de desenvolvimento que só atua com agricultura. Mas existem bancos de desenvolvimento que fazem muitas coisas, que é o que a gente chama de bancos flex, tá? Mas uma outra característica relevante é o seguinte: banco de desenvolvimento, normalmente, ele financia grandes projetos, ele segue o ciclo da economia. Mas uma das vantagens dos bancos de desenvolvimento é que quando o mercado colapsa, quando o mercado dá uma freada, os bancos de desenvolvimento conseguem seguir agindo por algumas características que eles possuem. Então, a gente diz que os bancos de desenvolvimento, eles atuam
anticiclicamente. Porque o mercado de crédito, ele é muito cíclico. O que eu quero dizer com isso, né? Quando o país está crescendo, todo mundo empresta. Está ótimo, né? Está todo mundo crescendo e as pessoas vão tomando risco e todo mundo empresta. Mas quando você tem uma crise, os bancos travam o crédito, eles sentam em cima do dinheiro, os bancos comerciais. E aí vem os bancos de desenvolvimento e seguem dando crédito, e a gente vai ver algumas situações onde isso aconteceu, tá? Então, não é que os bancos de desenvolvimento sejam feitos para atuar em crise. Não são. Eles são pensados para atuar em alguns nichos ou de forma flexível. Mas, em momentos de crise, eles atuam mais proativamente. E, por isso, se diz que os bancos têm um papel anticíclico. Uma das funções dos bancos de desenvolvimento é ser anticíclico. Pode passar o slide, por favor. Bom, então, que tipos de bancos que a gente tem, né? A tal da girafa, do elefante e do passarinho. A gente tem bancos que são nacionais, a gente tem bancos que são subnacionais. Por exemplo, BRDE atua só ali na região do sul do país, em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul e no Paraná, né? O BRDE ele atua só ali no sul do país. E existem os bancos que são internacionais, né? Por exemplo, o Banco Mundial, que vai atuar em todos os países do mundo, e os bancos ou praticamente todos, e os bancos regionais, que atuam numa determinada região. Na África é muito comum a gente ver bancos regionais, em alguns pedaços da África, né, atuando. E aqui está muito pequenininha, não sei se vocês conseguem ver. Talvez se eu fechar esse mensagens da chamada aqui, a coisa melhore para mim. Melhorou um pouquinho. Bom, então aqui ele está fazendo assim, comparando. Primeiro, assim, alhos e bugalhos, né? Não dá para você muito comparar banco subnacional com banco nacional, com banco regional, fica meio confuso. Se a gente pegar só os bancos nacionais e olhar, olha só, um dos maiores bancos de desenvolvimento em termos de representatividade, ou seja, em relação ao seu PIB e em relação ao crédito doméstico, é o KfW, um banco alemão, né? A Alemanha é um país bem desenvolvido e lá tem um banco de desenvolvimento muito famoso, que é o KfW. E mais do que isso, não tem só o KfW, tem vários bancos de desenvolvimento que trabalham junto com o KfW, num sistema nacional de fomento alemão, tá? A gente tem, claro, o banco chinês, que é muito grande, a gente tem o banco coreano. Então, se a gente coloca em relação, né, a percentual do PIB, os seus ativos, os ativos do banco em relação ao tamanho do país, quem tem o maior banco de desenvolvimento, pasme, é a Alemanha. E em segundo lugar, então, em relação ao PIB, é a Coreia do Sul, né? Em relação ao crédito do país, que o crédito do setor privado, quer dizer, os ativos do banco em relação ao crédito do setor privado, que é o banco alemão. Desculpa, troquei. Felipe, eu vou abrir aqui o PowerPoint para mim, que está bem difícil de eu ler, tá? Peço um segundinho, porque... Tudo bem. Mas eu acho que aqui no próprio Meet, tem pelo menos para mim, aparecem no canto inferior direito, 2 botões, um de zoom e um de ampliar. Talvez se você não quiser abrir a sua apresentação para conseguir ver... Onde está isso? No canto inferior direito, devem aparecer na hora que você mexe o cursor do mouse. Aparece para você? Não? Tem aqui um negócio para eu abrir, bom, pelo menos... sim, parecer maior. Melhor. Sim, perfeito. Agora eu consigo enxergar melhor, melhorou bastante a minha vida. Tudo bem, mas tá se quiser, você passa a compartilhar. Não, pode passar, é só que vocês estão vendo aí, ó, o KDB, o Korean Development Bank, pronto, beleza. Bom, pronto. E aí, falando agora sobre aqueles bancos flex, né? Então, por exemplo, o BNDES faz do alfinete ao foguete. Então, você está vendo aí todos cheios de xizinho? A gente faz agricultura, faz infraestrutura, faz indústria, faz comércio, faz MPME, faz grandes empresas, faz exportação. O que a gente não faz? A gente não faz habitação, que isso fica com a Caixa, e a gente não faz cooperação financeira internacional. A gente financia exportações, inovações, economia verde, internacionalização das empresas, mercado de capitais, tá? Mas alguns bancos são menos relevantes. Menor o escopo de atuação deles, tá? Então, assim, a maioria dos bancos, quer dizer, 198 bancos são flex, atuam em vários. Mas um nicho bem importante é micro e pequena empresa. Tem vários bancos que só atuam com micro e pequena empresa. E eles são, em geral, menores. A gente tem 130 bancos no mundo que atuam só com micro e pequenas empresas. Alguns só financiam exportação. E eu vou explicar para vocês que exportação tem algumas características peculiares que fazem com que você tenha uma instituição para o apoio de exportações.
tá? Tem alguns riscos específicos. Por exemplo, o risco país, né? O risco do país não pagar. Então, você vai financiar para alguns países da América Latina que tem histórico de default longo, você tem dificuldade que o mercado financie. Então, você cria uma agência, por exemplo, de exportação que recebe uma garantia do Estado e, com isso, consegue, porque entre governos a cobrança é mais fácil de ser feita, consegue uma instituição de governo financiar, porque ela tem uma garantia de governo, porque os governos entre si têm formas de se cobrar, inclusive tem fluxos que eles podem reter e usar para pagar as suas contas. Então, isso é uma questão importante. Pode avançar. Então, eu quero, na verdade, já começar um pouco, aí, Rogério, até uma provocação para você. Né? Durante muitos e muitos anos, eu dou aula sobre Banco de Desenvolvimento há muito tempo, eu sempre repeti essa frase, né? Que bancos de desenvolvimento ajustam seus mandatos aos desafios do desenvolvimento ao longo dos anos. E que, claro, as missões dos bancos de desenvolvimento, elas variam com o estágio do desenvolvimento. Então, há momentos, quando você não tem, por exemplo, uma siderurgia, o aço da indústria, né? Que a gente chama, os japoneses chamam as siderúrgicas de aço da indústria. Uma das primeiras coisas que você tem que fazer é criar uma siderurgia. Porque o mercado dificilmente vai financiar uma siderurgia. Porque dificilmente ele vai... Porque é um investimento que é de longo prazo, tem grandes quantidades de capital e que, portanto, precisa de alguém que seja paciente. Essa pessoa paciente, em geral, o governo. No passado, então, a gente tinha... Então, vários bancos de desenvolvimento, eles começaram fazendo infraestrutura. Mas hoje eu mudei o meu pensamento. Porque, então, é verdade que existem diferenças entre os desafios do desenvolvimento, que esses desafios são mutantes ao longo do tempo e que é diferente em termos das necessidades do país. Um país em desenvolvimento vai ter muito, por exemplo, desenvolvimento, a questão industrial ainda vai ser fundamental e e outras questões vão ser menos relevantes nos países em desenvolvimento em relação aos países em desenvolvimento. Mas agora pode mudar slide. Mas eu mudei um pouco de ideia. Tá? Por que eu mudei de ideia? Porque o que eu tenho percebido é que, na realidade, o que existe é que dentro de um mesmo tema, esse tema evolui em termos das suas necessidades do desenvolvimento. Então, por exemplo, a infraestrutura. Infraestrutura, no sentido mais óbvio, né, de permitir competitividade, de garantir qualidade de vida da população, pensando nas diferentes infraestruturas físicas e sociais, é o mesmo desafio, desde 1950, por exemplo, que o BNDES foi criado, até hoje. Mas muitas coisas mudaram dentro do mesmo tema de infraestrutura. Então, não é exatamente que, com o passar dos tempos, um tema deixa de ser relevante. E eu mudei um pouco de opinião, porque o que eu observo é que é muito mais frequente que os bancos de desenvolvimento somem novas funções. Existe uma dificuldade muito grande de abandonar, sabe? Aquela coisa que você vai somando, você vai um pouco botando no lombo. Você pode até mudar o seu foco, mas você, em geral, não deixa de fazer nenhuma coisa. Você adiciona novas missões, novas tarefas para você fazer. Então, isso é uma observação. Então, eu sempre disse, não, a gente evolui ao longo do tempo, e aí os desafios vão mudando. É verdade que os desafios vão mudando, mas, em geral, a gente não abandona nada. O BNDES, em particular, vai botando cada vez mais coisa, né? Que é o banco onde eu trabalho, que eu conheço mais profundamente, obviamente. Mas, o que eu quero dizer é que, dentro de um mesmo tema, esse tema vai mudando. Então, voltando ao caso da infraestrutura. Hoje em dia, fazer infraestrutura, a primeira coisa a infraestrutura tem que ser resiliente às mudanças climáticas. Não é só fazer a infraestrutura que suporta um desastre climático. É repensar a infraestrutura de forma que ela seja resiliente. Segundo, eu tenho muito mais complexidade. Hoje, existe uma demanda muito grande de você dar conta das questões sociais, urbanas. Isso não era pauta nos anos 50. Era o mesmo tema infraestrutura. Mas hoje a infraestrutura é muito mais complexa. Você tem que pensar de uma forma muito mais ampla. Né? Você tem que pensar no ambiente regulatório, se essa infraestrutura está adequada ao ambiente regulatório, que hoje é muito mais rígido do que era nos anos 50, 60. Você tem que repensar, você tem que já pensar em parcerias público-privadas, porque não há dinheiro que chegue. Então, o que eu estou querendo dizer é que não é que muitas vezes um mesmo tema pode mudar e evoluir ao longo do tempo
em termos de sua complexidade e da sua necessidade, novos atributos, digamos, de um mesmo tema. Então, em geral, a gente não abandona os temas, a gente segue com eles, tá? Então, por isso que eu botei aí a frase do Gilberto Gil, né? Tempo rei, ó tempo rei, ensinai-me, ó pai, o que eu ainda não sei. A gente está sempre aprendendo, está sempre um pouco mudando a sua perspectiva, mesmo de um tema que você trabalhe há muitos anos, né? Transformar as velhas formas de viver, ensinai-me o que eu ainda não sei. Então, a gente está sempre nesse processo de aprendizado. Vamos lá, mais um, por favor. Obrigada. Bom, agora a gente vai mostrar o momento TikTok, né? Fato, boato. Fato, boato, para um pouco falar aqui sobre os bancos de desenvolvimento, né? Então, eu vou fazer algumas provocações de frases que geralmente falam assim: banco de desenvolvimento é coisa do passado. Foi criado no mundo do pós-guerra, lá naquelas dificuldades, não faz mais sentido. Os países hoje já estão desenvolvidos. Os bancos de desenvolvimento são instituições enormes. Existem em país subdesenvolvido ou em país comunista. Outra frase. Os bancos de desenvolvimento dão prejuízo, porque é lógico, né? Eles atuam onde o risco é mais elevado, eles dão prejuízo, tem uma enorme carga fiscal associada aos bancos de desenvolvimento. Ou, o BNDES recebe empréstimo a taxas subsidiadas. Então, vamos agora para o momento fato boato. Vamos lá. Então, pode mudar, por favor. Então, o primeiro, fato boato, né? Banco de desenvolvimento é coisa do passado, foi criado no mundo do pós-guerra e não faz mais sentido. Realmente, no pós-guerra teve um boom, mas teve um boom maior. Olha só que paradoxal. No período 2006-2015, é o país que tem, é o período que tem maior criação de bancos de desenvolvimento. E mais surpreendente, esse gráfico aí mostra a criação líquida, porque alguns bancos de desenvolvimento morrem também, né? Sobretudo morreram na América Latina nos anos 80, eu vou comentar sobre isso. Tá? Mas, a despeito de terem sido encerradas diversas instituições na década de 80 e na década de 90, foram criados um número maior de instituições, né? Então, isso é até um paradoxo, assim, é um paradoxo neoliberal, porque mesmo nos anos 80 e 90, onde a gente tem bancos de... digamos assim, uma fase em que você teve uma redução do tamanho do Estado, né, uma agenda de botar o Estado mínimo, ele, na realidade, criou-se mais bancos de desenvolvimento. E aí eu tenho duas explicações possíveis. Uma delas é o seguinte: os caras destruíram e viram que era necessário, e aí o que eles fizeram foi o seguinte: transformar um banco maior em pequeno, implodiu, e aí criou uns menorzinhos para atuar em coisas menores, que é uma forma também de dar menor visibilidade, por exemplo, na OMC, né? Ou pode ser um próprio paradoxo neoliberal. Às vezes você precisa do Estado para destruir o próprio Estado. Então, isso é o que a gente chama de paradoxo neoliberal. Então, mas fato é um boato que bancos de desenvolvimento é uma coisa do passado, tem bancos sendo criados, recentemente estão sendo criados bancos de desenvolvimento de infraestrutura, tanto nos Estados Unidos, estava tudo uma discussão, mas no Reino Unido, né? Então a gente tem bancos de desenvolvimento sendo criados recentemente. Aliás, o China Development Bank, que é um dos maiores bancos, é o maior banco de desenvolvimento, se eu pegar o nacional do mundo, ele na realidade, Banco de Desenvolvimento Nacional maior do mundo, ele foi criado em 2004, relativamente recente, né? Pode passar. Outro fato boato, né? São instituições enormes. Não, a maioria dos bancos é pequeno, tá? A maioria dos bancos é pequeno. Eu não sei por que esses meus gráficos não estão aparecendo os números aí. Depois eu vou rever isso aqui, tá, gente? Que a configuração de vocês deve ter saído da configuração quando eu mandei. Mas existem mega instituições. Existem 10 bancos de desenvolvimento cujos ativos são maiores do que 500 bilhões de dólares. Aí, olha, outro paradoxo. O que você vai pensar? Claro, né? País em desenvolvimento vai precisar de um banco grandão, né? E país que está já desenvolvido precisa de um banco pequenininho, que só atue ali onde está precisando. Não é verdade. Infelizmente, bancos pobres, países pobres, países em desenvolvimento têm pouco banco de desenvolvimento. E países ricos, às vezes, têm bancos, são os maiores bancos de desenvolvimento, estão nos países mais ricos. É um paradoxo, né? Não devia ser assim, devia ser o contrário. Mas por que isso acontece? Porque, na verdade, não tem recurso. País rico tem recurso, país pobre não tem recurso. Então, acaba que, olha só que coisa terrível, o dinheiro vai onde já tem, e o dinheiro não vai onde não tem. Entendeu? E esse é um dos grandes problemas do desenvolvimento, que a gente tem os ciclos, né, que se perpetuam. Então, os países de renda mais elevada são os que têm maior percentual de bancos de desenvolvimento com acesso a subsídios. E as mega instituições frequentemente recebem subsídios. Elas atuam, maioria, com recursos de mercado, mas elas também recebem subsídios para temas específicos. E, gente, subsídio não é crime. Subsídio é um instrumento de política pública para coisas fundamentais.
né? Questões verdes precisam de subsídios, inovação precisa de subsídios, questões sociais precisam de subsídios, né? E é só prestar conta e fazer devidamente com responsabilidade, porque isso é previsto na literatura econômica, né? Então, vamos avançando, tá? Então, ali está mostrando só que 16% dos bancos situados em países grandes, de high income countries, né? Países que são ricos, tá? A gente tem 16% que recebem alguma forma de subsídio. Então, os subsídios estão presentes na atuação dos bancos públicos e isto não é crime, isto faz parte do job. Tá? Vamos lá, pode mudar, por favor. Então, aqui são as maiores instituições, né, do mundo. Peguei 5 maiores. Aí, essa classificação é uma classificação um pouco diferente, que é a classificação que tem hoje na rede de bancos públicos, né? Quando a gente pega as maiores instituições, se você parar para pensar, a Fannie Mae e a Freddie Mac, elas fazem habitação. Também são bancos de desenvolvimento. Porque elas têm uma clara missão pública, né? Elas atuam no setor de habitação, e elas existem, a Fannie Mae, desde 1938. Ela está num país, Estados Unidos, de high income country, né? E ela é a que tem o maior número de ativos. Ela tem 4 trilhões, né, de ativos. E nessa classificação, o China Development Bank fica em 3º lugar. Né? Mas se você considerar Banco Nacional, porque a Fannie Mae é uma agência com mandato específico, né? Então, se você considerar um banco de desenvolvimento tradicional, aí o China Development Bank é o maior, tá? Seguido de um outro banco chinês, que é o banco que atua na agricultura, e depois um banco francês, que é a Caisse de Dépôt, que ela também atua como banco comercial. Então, a gente tem 10 mega instituições, entendidos no seu conceito amplo, as maiores instituições são americanas. Pode passar, por favor. Agora, o outro ponto. Bancos de desenvolvimento dão prejuízo aos governos porque atuam em segmentos de mais elevado risco. Na realidade, essas instituições só atuam nos segmentos de maior risco porque elas possuem condições para atuar em setores de maior risco. Então, o que a gente faz em banco de desenvolvimento? Ativo e passivo. Se você tem captações de longo prazo, você pode emprestar a longo prazo. Então, se você tem um FAT, que é um instrumento perpétuo, que é um fundo de amparo ao trabalhador, em que você não tem um prazo certo para repagar os trabalhadores, o dinheiro está lá, você pode emprestar a mais longo prazo. Você pode assumir esse risco, né? E não dá prejuízo. A maioria dos bancos de desenvolvimento dá lucro. Então, esta tabela aí mostra que os bancos de desenvolvimento dão lucro líquido. Às vezes dão prejuízo, em algumas fases curtas, mas em geral eles não dão, eles dão lucro, tá? Muito frequentemente. E muitos deles são instituições bastante sólidas, têm elevado índice de Basileia, né? Tem bastante capital. Aqui também compara o índice de Basileia desses bancos. Então, assim, essa ideia de que banco de desenvolvimento dá prejuízo, não dá prejuízo. Em geral, não dá prejuízo. O desenvolvimento ele tem a sua sustentabilidade financeira assegurada pela sua própria capacidade. Como que ele faz isso? Primeiro, ele tem o retorno dos empréstimos. Então, ele pode emprestar de novo, é o que a gente chama, né, turnover. Segundo, ele recebe alguns dinheiros que são grants, mas isso é uma pequena parte. Subsídios. Não é uma pequena parte que ele pode usar não reembolsável, né? Mas ele tem também, ele capta no mercado internacional, capta no mercado nacional. Tem fundos específicos que ele gerencia. Então, as fontes de recurso, né, em geral, são fontes fiscais ou parafiscais, né? Ele tem o retorno das suas próprias operações, ele capta internacionalmente, ele capta nacionalmente. Então, essas são as fontes de recursos que eles usam e, com isso, eles conseguem gerir os seus próprios riscos. Agora, eu sempre repito isso, gerir risco não é evitar o risco. Gerir o risco é gerir. É para fazer o que o mercado não faz. Então, a gente faz a gestão dos riscos. Pode mudar, por favor. Essa questão do subsídio, né? Subsídios, existem algumas categorias de subsídios. Existe uma questão, para quem não é economista, que é o seguinte, é o subsídio orçamentário. Ou seja, ele está previsto, você vai fazer lá a LDO, né? A Lei de Diretrizes Orçamentárias do Brasil, está previsto uma determinada quantidade de subsídios. Tá? Em que ele vai dar dinheiro para esse setor, dar dinheiro para aquele setor, né? E tem uma parte que é para crédito, por exemplo, para baixar a taxa de juros. Em vez de você cobrar Selic de 15%, você vai cobrar, sei lá, 7%, ou você vai cobrar
3% usar o fundo clima ou vai cobrar TR e você recebe um subsídio, tá? Esse é o tipo de subsídio que está previsto no orçamento. O outro que as pessoas falam de subsídio é o seguinte, que é chamado subsídio creditício, tá? O subsídio creditício é quando você, na realidade, quando você pega assim, você empresta uma taxa que é menor do que a taxa que o governo se financia nos títulos. Então, você tem uma taxa, por exemplo, quando você oferece uma taxa menor do que a taxa que o governo se financia, isso é considerado subsídio creditício. Tá bom? Depois a gente pode discutir essa questão dos subsídios, etc, etc. Por que eu quero dizer com mito isso? Os bancos de desenvolvimento, em geral, eles recebem alguma forma de subsídio orçamentário, mas também, às vezes, eles atuam com subsídios creditícios. Eles oferecem uma taxa menor do que a taxa que o governo se financia. No Brasil isso é fácil, né? Porque 15% qualquer coisa, 15% é um absurdo, 15% inviabiliza quase todas as coisas verdes, etc, etc. Então, você tem que operar com uma taxa mais baixa. Tá? Mas o BNDES, ele oferece com uma taxa mais baixa só 30% dos desembolsos. 70% é feita a taxa de mercado. A TLP é uma taxa de mercado. Tá? Então, como é que você vê essa discussão do subsídio? Eu vou fazer o caso do Brasil, que é mais fácil de entender, né? Você diz assim, bom, então, a taxa que o BNDES está oferecendo, digamos, é 11%, a taxa do Selic é 15%, então 4% é a diferença, grosso modo, não é porque é taxa, né? A 4%, vou pegar 4% em cima dos desembolsos do banco, esse é o tamanho do subsídio do BNDES. Mas espera aí, que essa conta não é bem assim, porque essa conta do subsídio, mas só que o BNDES, ele paga imposto, direto e indireto, ele paga dividendo pra caramba, a gente é o segundo maior pagador de dividendo do Brasil. Então, quando você olha o subsídio, às vezes é negativo, o BNDES faz superávit fiscal até. Ele contribui para o orçamento fiscal, se você considerar tudo que ele recebe com tudo que ele gera para o governo, quando eu coloco na conta. Tá? Então, essa discussão do subsídio é uma discussão complexa entre os economistas, mas a verdade é que a maioria das vezes os bancos de desenvolvimento operam a taxas de mercado. Eles usam subsídios em algumas coisas que são importantes usar subsídio, né? Porque dão um retorno para a sociedade que é importante e elevado. Agora, existe uma particularidade do Brasil. Em geral, os bancos de desenvolvimento não pagam impostos. No Brasil, a gente paga imposto. E existe um outro efeito que eu acho que vocês talvez não pensaram, que é quando o Banco de Desenvolvimento recebe recursos do governo e empresta, além dele pagar, no caso de alguns bancos, além de pagar imposto, ele ainda gera outros impostos para o governo, porque na medida que é feito um investimento, as firmas vão receber esse dinheiro, vão contratar trabalhadores, vão gerar atividades que também vão pagar impostos, que é o que a gente chama do efeito multiplicador dos impostos. Bom, tudo bem. Estava previsto eu falar um pouco sobre questões fiscais, né, Felipe? Então, depois eu reorientei a aula, esclareci, mas eu quero também falar um pouco sobre essas questões fiscais, porque isso, em geral, gera muita confusão, né? Então, o Banco de Desenvolvimento não dá prejuízo, em geral, dá lucro, raramente dá prejuízo, e também dá prejuízo, às vezes, faz parte, pode dar prejuízo num ano e depois recuperar, e, em geral, opera mais com taxas de mercado, tá? E um pouco de subsídio é importante para a atividade, sim. Beleza, vamos embora. Pode passar. E aí eu queria dizer também o seguinte, que em geral as pessoas no Brasil, né, elas pensam Banco de Desenvolvimento, elas pensam no BNDES, mas eu queria dizer para vocês que existem 35 instituições de desenvolvimento no Brasil, tá? Existem agências que são de fomento, Tocantins, agência no Piauí, existe agência em todos os lugares, existem bancos regionais, como eu falei, o BRDE é um banco regional, existe o Banco do Nordeste, tá? Então, existem bancos que atuam em regiões, existe o BNDES, que é o único nacional, e existem cooperativas que também fazem parte do Sistema Nacional de Fomento, existem bancos de desenvolvimento que são locais, existem as agências, então são 35 instituições que têm um volume de carteira de 502 bilhões, 503 bilhões, essa posição é de 2023, tá? Então, ela foi lançada em 2024, essa matéria é 2023. Vamos lá. Peraí, tem um comentário aí, como é que é? Paulo, quando faz sentido bancos de investimento fazer desembolso para o exterior? Tem algo expresso nos mandatos? Excelente questão. Tem expresso no mandato, tá? Está escrito em geral, o banco, por exemplo, o BNDES, ele tem um estatuto que diz o que ele faz. Mas, além do estatuto, existe uma aprovação de uma lei, todos os anos é aplicada a LDO. E a LDO diz o que o banco deve fazer, tá?
Mas, mesmo que a LDO eventualmente não faça, o banco tem o seu estatuto e aqueles seus mandatos. A gente tem um mandato de exportação e uma área específica para exportação desde 1997. Tá? E aí, qual é o princípio? O BNDES, vou falar o caso do BNDES, porque cada um é um, né? Você está vendo? É difícil generalizar. Então, o BNDES ele pode financiar as exportações brasileiras de serviços e de bens, tá? Peraí, Milena, só um minutinho, senão deixa eu só fechar o raciocínio aqui. Então, a gente pode sim desembolsar para o exterior, tem algo expresso no mandato, sim, está lá colocado no mandato. Algumas instituições têm, outras não. Por exemplo, se é uma instituição que só opera na agricultura, ela não vai fazer exportação, mas os bancos flex, em geral, têm mandato para isso, sim. Mas eu cortei o que eu estava falando. Só bens e serviços. E no caso do BNDES, por exemplo, a gente não pode financiar gastos locais. Ou seja, o BNDES ele financia as empresas brasileiras que desejam exportar, gerando divisas para o país, né? E exportações têm vários benefícios para a economia, inclusive esses spillovers, essas externalidades. Mas tem uma coisa relevante. No caso do BNDES, por exemplo, a gente não pode fazer gasto local. Por quê? Porque o nosso funding é do trabalhador brasileiro. Então, a gente tem que gerar empregos brasileiros, né, nos nossos apoios. Então, a gente não faz o que a gente chama de gasto local. A gente não contrata lá. A China, por exemplo, ela não tem essa questão, ela financia gastos locais lá, tá? Depois a gente pode falar um pouco da Embraer, etc, se vocês quiserem nas perguntas, tá? Beleza. Essa capilaridade de 35 instituições do Sistema Nacional também é comum em outros países? Excelente pergunta também. Sim, não em todos, mas sim. Por exemplo, a França tem um grande sistema nacional de fomento, a Alemanha tem um grande sistema nacional de fomento, a China tem um grande sistema nacional de fomento. Então, assim, países muito grandes, em geral, tem mais de uma instituição. A Índia também tem muitos países. Então, sim, não sei se... Eu não posso te dizer agora, a Índia quantos tem, que eu já não me lembro. Mas, assim, tem vários, tá? A Índia tem vários enormes, a China tem vários enormes, a França tem um grande, que é o banco Caisse de Dépôt, mas ela tem a Agence Française, ela tem o BPI, ela tem inúmeros bancos regionais, então, sim, é verdade que muitos têm vários bancos. Por isso que tem 530, né, gente? É uma quantidade enorme de banco de desenvolvimento. Bom, e aí eu queria já lembra que eu falei daquele negócio do papel anticíclico do governo? Então, o Sistema Nacional de Fomento do Brasil, olha a atuação dele na pandemia, 218 bilhões. Né? Na pandemia, todo mundo travou o crédito e foi fundamental ter esse Sistema Nacional de Fomento que pôde entrar na pandemia e ajudar os bancos. E aí foi muito engraçado. Primeiro, eles suspenderam as dívidas, que são as medidas de standstill. Eles fizeram financiamento, sobretudo para micro e pequena empresa que teriam quebrado, não teriam resistido à pandemia. Fez também garantias, dava garantia para as empresas conseguirem. Então, o BNDES, por exemplo, atuou majoritariamente dando garantias para a empresa poder captar os seus recursos e poder pegar dinheiro no banco emprestado. Ela usou garantias. Gente, vamos dar uma passada aí, porque eu estou um pouco atrasada. Então, vamos lá. Então, isso aqui é o exemplo. As agências de fomento também ajudaram na pandemia. Pode passar outro slide. O outro slide é sobre o BNDES, o apoio do BNDES nos bancos de desenvolvimento. Mas eu poderia dizer o KfW, o KDB, todos os bancos internacionais também fizeram, tá? Ajudando a pandemia. Pode passar. Então, é importante ter esse instrumento. Vamos agora falar um pouco de teoria. Pode passar. E eu fico brincando que nada mais prático do que uma boa teoria, né? Se você quer realmente alguma coisa, tente mudá-la. Então, a reflexão teórica ela é muito importante, né, quando a gente fala de banco de desenvolvimento. Então, assim, tema do banco de financiamento e desenvolvimento já está na literatura há muito tempo, tá? O primeiro livro conhecido é um livro publicado em 1873, né, em que o cara fala, olha, sistema financeiro é uma coisa viva e é uma coisa fundamental para o capitalismo. Isso aqui o cara, lá em 1873, né, o Bager-Roth, já sacou. E o Schumpeter, que é aquele cara que fala do capitalismo muito bem, né, que alguns de vocês devem conhecer, ele falava uma coisa muito interessante. Ele dizia, cara, os bancos são fundamentais para financiar o que ainda não existe. Ele escreve um livro, em 1912, e fala assim, olha, a economia, ela cresce a uma taxa assim, sempre assim. Para ela crescer mais, alguém tem que inovar. Só que essa coisa inovada ainda não existe. Então, alguém tem que financiar essa inovação. Quem financia essa inovação? São os bancos. Os bancos financiam a inovação, permitindo um maior crescimento, e depois eles financiam a difusão da inovação. Porque primeiro o empresário vem e inventa, mas depois os outros copiam e imitam. Né? Tem um enxame de copiadores.
Então ele fala, os bancos têm um papel fundamental no capitalismo financeiro. Passa. E banco que financia inovação em geral é banco de desenvolvimento, tá? Depois eu vou explicar por quê. Aí aqui eu estou usando um famoso slide do professor Rogério Studart com Keynes. O Keynes, né, falou assim, olha só, gente, os capitalistas têm dois problemas. Primeiro, ele quer fazer um investimento. Ele tem que pagar trabalhador, tem que pagar matéria-prima, ou seja, ele tem um problema de curto prazo. Só que o investimento dele vai demorar pra caramba para maturar. Então ele tem também um problema de longo prazo. Só que banco comercial não empresta de longo prazo, só empresta em curto. Então, o que ele tem que fazer? Ele vai lá, toque, 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 bate no banco, pega o dinheiro. O carinha aí, você está vendo, o investidor, né, o primeiro aqui, o investidor. Aí ele vai nos bancos e pede um financiamento de curto prazo, que o Keynes chamou de finance. Aí, esse dinheiro de curto prazo vai lá e começa a ser usado nas empresas. E ao ser usado nas empresas, ele gera renda, né, para os trabalhadores. Esses trabalhadores pegam esse dinheirinho, em parte eles gastam, em parte eles poupam. Essa poupança vai, por exemplo, eles aplicam em títulos e aplicam em ações. Né? E aí o financiador ele precisa de um dinheiro que ele só vai pagar no longo prazo, quando o investimento dele maturar. Então ele pega emprestado com esse mercado de capitais. Por quê? Porque banco comercial não empresta a longo prazo, empresta a curto prazo. E o mercado de capitais faz o financiamento de longo prazo. Só que o Keynes fez isso, né, escreveu isso em 1937, pensando nos Estados Unidos e na Europa. Só que nós, latino-americanos, los hermanos, não temos. A gente não tem esse mercado de capitais desenvolvido. Então, o que a gente fez? A gente arrumou um substituto institucional, que são os bancos de desenvolvimento. A França também. Quem é que empresta a longo prazo? Então, o financiamento de desenvolvimento tem dois problemas. Um de curto prazo, que é resolvido pelos bancos comerciais sem problema, e um de longo prazo, que em geral é recebido ou por mercado de capitais, ou por bancos de desenvolvimento, ou, no caso, por exemplo, japonês, que tinha os keiretsus, né? Os keiretsus, os grandes conglomerados, eles próprios tinham seu banco de desenvolvimento, seu banquinho para financiar o longo prazo, o curto e o longo prazo, dentro deles, né? Keiretsu. Então, tem várias formas, cada país vai achar a sua resposta, mas o problema é o mesmo para todos. Pode passar. Mas é muito interessante porque a gente tem muitas pessoas nas teorias desenvolvimentistas que vão falar sobre financiamento. Eu botei só 4 aqui, dos grandes nomes assim de pensadores do desenvolvimento, mas que pensam a questão do desenvolvimento. E aí eles enfatizam uma outra coisa, que é uma questão assim, países em desenvolvimento possuem um problema estrutural. Eles não têm infraestrutura, por exemplo. Eles têm crises de balanços de pagamento recorrentes. Eles têm uma agricultura que é super ineficiente. Então, eles precisam que alguém realmente faça esses investimentos de longo prazo, que são mais arriscados e que são, que são grandes. Em geral, o setor privado não vai fazer isso. Isso cabe ao Estado. E aí, cabe ao Estado também fazer esse financiamento de longo prazo. Tá? E eles estão olhando ali o pós-guerra e dizem, olha, agora a gente precisa de mais investimento, investimento grande, não é só financiar o café de 7 anos, a gente precisa financiar a indústria, precisa financiar coisas que vai depender de recursos de longo prazo, tá? E esses caras, eles têm uma quantidade de dinheiro grande, essa coisa do volume de dinheiro necessário, ela é importante, e precisa estar especializado, precisa entender de projeto de habitação, de projeto de infraestrutura, de projeto de indústria, e tem elevado risco. Então, não é que o mercado, como dizem por aí, falha, né? Existem questões estruturais do desenvolvimento que só vão ser superadas se entrar o Estado planejando e fazendo esse investimento. Pode passar, isso é ter o desenvolvimentista numa pílula, né? E no caso das exportações, alguém que perguntou, né? Isso é mais grave ainda, porque, em geral, o país em desenvolvimento produz, sei lá, exporta commodity, possui uma base exportadora pouco diversificada, muito concentrada em alguns poucos produtos que são baratinhos, tipo commodity. Então, ela vai precisar de um grande esforço para conseguir diversificar as suas exportações. Então, é preciso também apoiar essas exportações, até para sofrer menos com o ciclo econômico. Porque país que só exporta commodity, quando o preço da commodity cai, pum, leva uma crise. Né? Então, essa ideia também de reduzir essa vulnerabilidade externa das economias em desenvolvimento, era uma grande preocupação também desses pensadores desenvolvimentistas, e para isso precisa ter banco de desenvolvimento. Pode passar. E o Minsky foi o cara, né? Então, primeiro eu comecei, né? Eu falei, 1912 o Schumpeter, aí eu fui para os anos 30 com Keynes, aí eu fui para os desenvolvimentistas, que são ali anos 40, 50, 60, estão ali pensando as teorias do desenvolvimento, e depois chega o Minsky que vai pensar esse papel anticíclico, ele vai ver várias crises financeiras e vai dizer, cara,
O capitalismo, na verdade, tem esse problema. A estabilidade é desestabilizadora. O que ele queria dizer com isso? Ele diz, olha, quando as coisas estão indo bem, os bancos vão lá e emprestam pra caramba. Só que eles começam a emprestar e pegar projetos que são menos bons. E para eles isso não é um problema, eles estão sendo racionais, porque eles olham para trás, veem a carteira pagando, né? E diz, bom, se estão pagando, eu posso continuar emprestando. Só que ele vai aumentando seus riscos, vai aumentando seus riscos. E as pessoas vão se endividando, vão se endividando. E aí, se muda alguma condição, por exemplo, se um Paul Volcker nos Estados Unidos vai lá e muda a taxa de juros, pum, todo mundo colapsa. Então, a estabilidade é desestabilizadora. E aí, pensa, alguém tem que ajudar a estabilizar na crise. Alguém tem que fazer um papel anticíclico. E os bancos de desenvolvimento são os bancos que naturalmente fazem isso. Pode passar. Mas a teoria, desde os anos 70 também, começou a desenvolver o seguinte, não, olha só, os pais lá da economia diziam que o mercado resolve todos os problemas, e realmente resolve. Mas tem algumas coisinhas que o mercado falha, eles admitem. Não é que o mercado tenha problemas, não é que seja sujeito a especulações, não é que ele seja... Ele geralmente, né, na cabeça da macroeconomia neoclássica, ou da economia neoclássica, o mercado sempre funciona e sempre funciona super bem. Né? Essas teorias, por exemplo, são incapazes de explicar crises financeiras. Né? Como é que então acontecem crises financeiras se todo mundo tem perfeita capacidade de antevisão, consegue olhar tudo, tem racionalidade fantástica e tudo funciona perfeitamente? E como é que você explica a crise financeira? Essas teorias não conseguem explicar. Aí eles falam, não, olha só, é verdade. Os mercados são ótimos, em geral, eles funcionando sozinhos levam ao ótimo de Pareto, à melhor situação do mundo, em que não tem como melhorar uma pessoa sem outra pessoa piorar. Mas, às vezes, falha. Mas falha em coisas muito específicas. Falha em que situações? Se existem assimetrias de informação, ou seja, se a informação não é para todo mundo igual. Então, por exemplo, uma micro e pequena empresa, eu não sei a qualidade dela. Então, eu posso não emprestar para ela. Eu não dou o seguro, não dou a garantia para ela. E aí, esse mercado falhou. Não é porque a empresa é ruim, é porque não tem a informação. Então, ali o mercado falhou, na presença de assimetria de informações. Uma outra situação que o mercado pode falhar. Se existem externalidades. Por exemplo, se o cara pode... se é, por exemplo, um investimento público, uma infraestrutura, se eu fizer, todo mundo vai usar. E eu não vou poder cobrar sobre ela. Tipo, por exemplo, praça pública, ou um bem público qualquer, uma infraestrutura que seja compartilhada. Então, tem um problema que o mercado não vai querer fazer, porque ele faz e todo mundo pega carona nele. Então, quando existe um problema de bem público, aí seria um problema, o mercado não vai financiar, então ali ele falhou, você pode financiar. Ou situações que existem um grande bem comum, tipo, existem externalidades. Externalidade pode ser positiva ou negativa. Por exemplo, bens que geram poluição. Uma fábrica, ao produzir, gera poluição numa porção de galera. Aquilo ali eu tenho que segurar, porque aquilo é um mal público. Né? Ele gerou uma externalidade negativa para todo mundo. Então, o banco tem que entrar lá para evitar que isso aconteça. Ou financiar uma inovação que vai ter externalidades positivas. Então, em situações de externalidade, na presença de assimetrias de informação, na presença de externalidades, na presença de bens públicos, ou em situações em que você tem poder de monopólio, você tem grandes monopólios, o Estado tem que atuar aí porque o mercado falha, mas só aí. E tome cuidado, porque as falhas do governo podem ser maiores do que as falhas do mercado. Você pode fazer uma atuação do governo e piorar a situação. Então, esse é o que o mainstream diz. Né? O governo, em princípio, é ruim. Né? Essa é a visão deles. Então, assim, às vezes onde falha, você pode entrar, ou você pode entrar onde falha de governo é maior do que a falha de mercado. Mas cuidado, falha de governo pode ser maior do que a falha de mercado e pode ser custoso, complexo, pode dar ruim a tua intervenção. E aí eles fizeram essa discussão que são das falhas de mercado que vocês já escutam falar. Pode passar. Então, assim, os bancos de desenvolvimento tinham várias pessoas teóricas dizendo, tem que ter banco de desenvolvimento mesmo, porque tem vários problemas. Mas também tinha algumas críticas, né? Tinham várias críticas. Olha, esse pessoal aí, banco de desenvolvimento, atrapalha o mercado. Eles chegam oferecendo juros mais baixos e, com isso, eles inibem o setor privado. Eles expulsam o setor privado. Ou ainda, eles fazem com que as pessoas não poupem, porque existe uma repressão financeira, estão oferecendo uma taxa de juros muito mais baixa. Aí ninguém poupa e se não poupa não gera crescimento. E aí, muitos bancos de desenvolvimento nos anos 80, inclusive, foram fechados por conta dessas argumentações críticas em relação à atuação do Estado, né, baseadas em falha de mercado, só tem que atuar pontinho, mas não uma coisa grande.
reparem que isso é o contrário daquela visão. Existem problemas estruturais, existem problemas... A estabilidade é desestabilizadora. Isso é uma visão contrária, tá? A gente está falando aqui de dois mundos. Um mundo que quer menos governo, um governo só pontual. Pode até existir banco de desenvolvimento, mas tem que ser pontual e tome muito cuidado. E a galera que diz, olha só, o governo não vai resolver vários dos problemas econômicos. E eu nem estou falando de desigualdade, nem estou falando de questão de inclusão. Estou falando de questões econômicas somente. Tá? Beleza, pode passar. E mais modernamente tem uma teoria em voga, que é a teoria das missões, que é da Mariana Mazzucato. E que, bebendo em vários desenvolvimentistas, ela diz, olha só, as grandes transformações são feitas com ousadia. E essas ousadias são feitas quando o governo vai lá e assume uma missão. É uma grande questão da sociedade que dói no coração e que você resolve fazer aquela missão e com isso você consegue fazer um grande projeto de desenvolvimento transformador. Tá? Então ela diz, bom, essa missão, por exemplo, pegue o caso que ela dá de exemplo, é o seguinte, a União Soviética, ali na Guerra Fria, mandou o Yuri Gagarin e a Laika, né, até uma cadelinha, mandou para a Lua. E os Estados Unidos ficou, pô, os caras mandaram para a Lua e eu não mandei. Então vamos fazer a missão de mandar o homem para a Lua. Só que aquela missão criou várias tecnologias, envolveu vários setores. Criou micro-ondas, criou comida em pó, comida de bebê. Uma série de coisas tecnológicas foram resolvidas porque foi criada uma grande missão e um grande esforço por trás dessa missão. Pode passar. Estou terminando já. Gente, agora eu acho que eu tenho que abrir para perguntas, né? Eu não vou poder falar, mas está no slide. Vou só passar agora e vou abrir para perguntas, porque a gente só tem 10 minutos. Isso aqui é um exemplo do uso de missões, né, dentro do planejamento estratégico da Associação Brasileira de Bancos Nacionais de Desenvolvimento, daquelas 35 instituições. Mas se você olhar a política industrial brasileira, ela também tem missões. Missão 1, missão 2, missão 6. Então, essa visão da Mariana está muito em voga. Vamos lá. Só para te dizer, essa parte 3, pode passar o slide. Eu não vou falar, porque eu vou abrir para pergunta. Aqui eu vou explicando as modalidades de apoio, né? Porque tem várias formas de você apoiar através de um banco de desenvolvimento. Eu só vou falar desse slide. Você pode fazer financiamento. Não, o outro, por favor. Financiamento. Não, é aquele mesmo, desculpa. Pode voltar. Financiamento, você pode fazer garantia, você pode fazer seguro, você pode fazer resseguro, você pode apoiar via participação acionária, você pode participar baixar os juros, fazendo equalização de juros, você pode fazer apoio não reembolsável, em que, por exemplo, vacinas, você dá um dinheiro para desenvolver a vacina. Tá? E você pode também fazer serviços, estruturar projetos, você pode... Banco de Desenvolvimento também tem um papel importante em fazer grandes debates nacionais, né? Em ser bancos de produção de conhecimento. Então, aqui, nos próximos slides, depois vocês vejam, porque está tudo explicadinho, são as formas de apoio. Essa parte é mais fácil, a teoria era mais difícil, eu precisava falar para vocês, senão vocês lendo não iam entender. Vamos lá para as perguntas? Vamos lá, Keynes e provocação com a coragem dos investidores em fazer a diferença. Muito bom. Por favor, abram. Acho que pode abrir o microfone. Como é que vocês fazem, Felipe? Assim. Se você quiser, Lavínia, ainda tem mais um tempinho, caso você ainda queira falar sobre mais alguns slides com calma. Senão, a gente pode, sim, pedir para o pessoal, quem quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, para abrir a câmera, o microfone. O que você prefere? Você prefere... Pelas minhas contas, faltam 15 minutos exatamente para a aula terminar. Não, para a sua exposição, a gente tem até as 10, assim, até mais uns 5 minutinhos, assim, 10. Para minha exposição? Então ótimo. Aí depois a gente abre. Tá bom, então mais 5 minutinhos, perfeito. Pode passar. 5, 10, fica tranquila. Então, financiamento, uma coisa importante. Nunca o Banco de Desenvolvimento vai financiar 100% do seu projeto. Tá? Ele, em geral, financia entre 60% e 80% do valor do investimento, porque a gente acha que tem que ter um skin in the game, né? Você tem que botar um pouco a sua pele lá, porque senão você vai ser irresponsável. Então, a gente nunca financia 100%, a gente financia, em geral, 60% ou 80%. Em geral, a gente pede alguma garantia. Essa garantia pode ser uma garantia pessoal ou uma garantia de fiança bancária, tá? E esse é o financiamento tradicional, mas a gente também faz alguns financiamentos diferentes, que são o Project Finance e o financiamento via debêntures, tá? Como é que é o financiamento via Project Finance? O Project Finance, ele é para projetos que são, em geral, grandes e que demoram muito tempo para dar retorno. Então, o que a gente faz é que a gente faz o seguinte,
o próprio projeto é a garantia. O cara tem dificuldade de arrumar garantia, o próprio projeto é a garantia. Então, vamos dizer, ele vai construir uma estrada. Depois ele vai ter receitas, porque ele vai botar um pedágio e esse pedágio vai gerar receitas. A gente já sabe que ele vai ter aquela receita, ou uma hidrelétrica, que vai ter uma receita futura. A gente antecipa e coloca esses recebíveis, a gente coloca como uma garantia do projeto, para a gente ter certeza que a gente vai receber o dinheiro, que o dinheiro vai retornar. Tá? Então, o Project Finance a gente usa em geral para projetos de maior prazo, com riscos mais elevados, onde a garantia é o próprio projeto. Só que tem um problema que tem um pedacinho que é a fase pré-operacional, né? Antes dele começar a entrar em voga. Nessa fase pré-operacional, a gente pode exigir algumas garantias, tá? Mas, em geral, a garantia é o próprio projeto, isso é o que caracteriza o Project Finance. Depois a gente tem as debêntures. O que são as debêntures, né? As debêntures são títulos em que a empresa vai lá e escreve num título, ó, te devo, né? E qual é a grande vantagem? Existem debêntures que são simples, existem debêntures que são conversíveis, assim, se você não me pagar, eu pego um pedaço das ações da sua empresa, né? Algumas têm cláusulas de resgate, você pode desenhar como você quiser, pode passar. A grande vantagem, pode passar o slide, por favor, das debêntures, não, volta para as debêntures. É que as debêntures, elas são flexíveis, né? Você pode financiar tanto um projeto, quanto você pode financiar uma reestruturação de dívidas. Debêntures também servem para reestruturação de dívida. Tá? A captação de recursos pode ser feita tanto por empresas de capital aberto, quanto de capital fechado. E o grande lance das debêntures é que elas são flexíveis. Então, você pode casar melhor, por exemplo, seus fluxos de pagamento que você tem previstos na sua empresa. Você pode dizer, não, eu pago para você conforme eu tenho os meus fluxos de pagamento. E você desenha a debênture exatamente do seu jeitinho, para caber dentro da sua estrutura. Por isso que a estrutura de debêntures ela é interessante. E quando a gente faz via debêntures, a gente também está ajudando o desenvolvimento do mercado de títulos do Brasil. Vamos lá. Pode passar. Ainda dentro de financiamento, a gente tem financiamento externo, né? O financiamento externo, que é esse financiamento para as exportações ou para a internacionalização, ele é um financiamento que tem algumas características diferentes. Primeiro, em geral, eles não têm risco cambial. Olha que interessante. É o contrário do que você pensa, né? Por quê? Porque, em geral, para fazer financiamento externo, em geral, o banco oferece uma linha em dólar, por exemplo, e aí a pessoa vai pagar em dólar, de maneira que ela não corre no risco cambial. Né? Então, por exemplo, a gente tem no BNDES o FAT cambial, que a gente usa para o apoio de exportações. Então, o cara não fica descasado, né? Ele vai pegar em dólar e vai vai pegar dinheiro em dólar e vai receber em dólar, e aí ele pode casar. Tá? Em geral, quais são as formas mais que a gente usa? Né? Os bancos de desenvolvimento eles podem financiar o pré-embarque, quer dizer, antes de exportar, você precisa ali de um capital de giro, e aí você pode pegar um dinheirinho com o BNDES, ou você pode financiar o pós-embarque. O Banco de Desenvolvimento financia quem vai comprar, por exemplo, a aeronave da Embraer, porque é um dinheiro muito grande, no longo prazo, então a gente, em vez de financiar a Embraer diretamente, a gente financia o comprador da Embraer, ou a gente financia, por exemplo, o metrô, né, de algum país, né, ele vai financiar justamente o metrô. E, por fim, existem organizações que a gente pode fazer também, atuar junto com o governo para fazer seguro. Última coisa, só para quem já deu tempo, só para explicar um pouquinho, pode passar. Tudo isso era financiamento, pode passar. Seguro e garantia, tá? Vou falar os dois juntos, né? O seguro, ele é diferente da garantia, porque o seguro tem regras. Você só recebe o seguro, você só recebe o pagamento do seguro em caso de inadimplência, né? De acordo com determinadas condições que são previstas em cláusula. A garantia, ela é incondicional, essa que é a diferença de seguro e garantia. Então, bancos de desenvolvimento fazem seguros, fazem garantias e podem fazer também resseguro. Então, em vez de a gente financiar, a gente dá a garantia para um banco e o banco comercial vai te emprestar. Isso é uma coisa super importante. Por exemplo, agora no Rio Grande do Sul, a gente usou muito o instrumento de garantias, que o crédito sumiu, e aí o governo brasileiro, né, fez junto com o BNDES uma prática em que a gente fazia o seguinte, a gente dava as garantias para as MPMEs, e com isso as MPMEs conseguiram emprestar para frente. Agora, eu vou passar, então tem vários instrumentos, e aí porque eu quero falar desse ponto do Rio Grande do Sul. Pode passar. Isso aí é modalidades, fundos e tudo. Então, eu queria justamente falar de uma nova missão dos bancos de desenvolvimento. Só existe uma coisa certa. Vão aumentar as catástrofes climáticas. Por conta do aquecimento global. A gente não sabe nem onde nem quando, mas a gente sabe que vai aumentar. Então, bancos de desenvolvimento, temos defendido isso,
né, são bancos que, como pensam no longo prazo, podem atuar em duas coisas. Tanto para ajudar a prevenir que não aconteçam. Como é que é? Mas você não... Vai acontecer o desastre climático, você não pode prevenir. Sim, mas você pode fazer drenagem, você pode comprar bomba, você pode, por exemplo, no Rio Grande do Sul, existiram várias falhas que agravaram. Se você tivesse feito financiamento a uma infraestrutura mais resiliente, se você tivesse cidades esponja que absorvem a água, se você tivesse várias coisas, não teriam sido catástrofes tão grandes. Então, você pode, sim, fazer coisas que atuam e ajudam a reduzir a probabilidade. Por exemplo, cidade esponja é uma coisa que reduz a probabilidade de enchente. Então, é uma atuação que diminui a probabilidade. E a outra coisa são ações que reduzem o impacto das enchentes. Então, ter plano de escoamento, bomba para sugar água, equipe de salvamento pensada. Então, são atuações, garantias, né, como a gente fez, suspender os créditos. A gente suspendeu todas as dívidas que faziam, todas as dívidas que o pessoal do Rio Grande do Sul tinha com o BNDES ficou suspensa por 1 ano. Isso foi fundamental, porque tinha que dar um alívio para as empresas. Né? Então, Banco de Desenvolvimento atualmente tem uma nova missão. Lembra daquelas missões que eu falei no início da aula, que a gente vai ampliando? Né? Então, a questão das catástrofes climáticas é atualmente uma grande missão dos bancos de desenvolvimento, tanto reduzir a probabilidade delas, quanto reduzir o impacto. E aqui está a nossa atuação no Rio Grande do Sul, que foi fundamental. E, aliás, o Brasil está, sim, de parabéns, porque o Rio Grande do Sul, 1 ano depois, cresceu mais do que o PIB do Brasil. Cresceu 4,9%, eu vou dizer certinho, 4,9%, enquanto o PIB do Brasil cresceu 3,2%. Acho que é essa. Tá, então, o Rio Grande do Sul teve uma recuperação muito rápida, graças a essa atuação ampla, não foi só o crédito, mas o BNDES foi assim, 30% de todo o orçamento do Rio Grande do Sul foi através do BNDES, tá, da atuação do BNDES. E aí, o último slide é para deixar para provocação para vocês, que é o último slide da aula, pode passar, por favor, que é uma coisa aqui da Mariana Mazzucato, em que ela falou assim, muito tem se falado do blended finance, né, do financiamento que é público e privado. Cara, ele é ótimo, mas não está funcionando. Os bilhões virarem trilhões não rolou. Então, a gente tem que repensar esse financiamento entre o setor público e privado, como que a gente pode conseguir alavancar esse financiamento. Então, assim, será que é só financiamento mesmo ou estão faltando projetos, por exemplo? Será que a gente tem uma visão mission-oriented para que não aconteçam os mesmos problemas de novo? Será que a gente tem, se a gente está fazendo uma intervenção muito modesta, assim, a gente de-risk, a gente tira os riscos, será que tirar o risco é suficiente? Ou a gente tem que ser mais ousado e puxar as empresas, né? Então, isso é uma provocação. O que a gente precisa fazer? Melhor, né? Então, e os bancos, e pensar também como os bancos de desenvolvimento, que são instrumentos que já existem, podem ser mais significativos. Com isso, gente, com essa provocação, eu termino a aula. Tá? Obrigada. Muito obrigado, professora. A gente, então, abre agora para perguntas, comentários, quem quiser contribuir de alguma maneira, fiquem à vontade, viu? Vocês podem abrir a câmera e o microfone, enquanto ainda não tem muita gente, a gente não tem inscrição no chat, mas também podem ir levantando a mão, que a gente vai conseguindo identificar quem está querendo falar, né? Eu tô vendo que a Mauri tem uma pergunta, pelo visto, e a Carolina também. Isso, obrigado, Lavínia, pela aula, adorei. Eu fiquei pensando, enquanto o pessoal vai formulando aí, né, ou levantando a mão, eu fiquei pensando, eu estava lendo ontem um texto sobre como a China atua bastante na Organização de Cooperação para Xangai, né, avançando muito a agenda ambiental, a agenda do ambientalista da transição verde, através também dos seus bancos, né, de desenvolvimento nacionais. Aí eu queria saber, fiquei pensando, se você pode falar mais um pouco como você vê os bancos de desenvolvimento no Brasil no avanço da agenda ambiental brasileira. Tipo, para além da prevenção e da mitigação dos desastres, né, socioambientais, se você acha que esses projetos eles ajudam a construir de alguma forma, né, uma governança ambiental do Brasil, sei lá, no financiamento da transição energética, como no caso da China, enfim, foi o que eu fiquei pensando. Obrigado pela aula. Imagina, bom, muito obrigada. Qual é o seu nome, Eduardo, é isso? A Maurício. A Mauri, porque tá um ali, a Mauri, tá. Bom, então, assim, muito obrigada por essa pergunta, porque isso me dá a chance de falar uma coisa que eu não falei. Na realidade, a questão da transição climática, eu diria que ela está na agenda de todas essas instituições de fomento, tá? Eu acho que é um grande tema, nacionais e internacionais, esse é um grande tema.
O Brasil é particularmente bom nisso, tá? E aí, momento propaganda, o BNDES é o maior banco de financiamento do mundo em energias renováveis, tá? Reconhecido pela Bloomberg. Às vezes às vezes o Santander ganha, mas na maioria dos anos o BNDES ganha. Só que o Santander faz para o mundo todo e o BNDES só faz para o Brasil. Então a gente é realmente grande e muito importante, né? Toda a parte eólica é BNDES e toda a parte de transição energética a gente atua muito e vários bancos atuam muito. O que acontece, porém, então, transição energética, mobilidade urbana, nos temas de infraestrutura, mas também, às vezes, agricultura, às vezes, coisas que também ajudam, por exemplo, de financiamento local, que são sustentáveis, que são vários projetos, tá? Então, por exemplo, você pega um banco pequeno, como o Banco de Minas Gerais, ele tem vários projetos que são totalmente dentro dos ODS, né? E que ele trabalha. Então, acho que todos os bancos de desenvolvimento do Brasil, eles são muito alinhados. O resto do mundo, para os pequenos, eu posso falar com menos propriedade, porque eu conheço menos. Então, isso é importante, isso está já na agenda, mas é claro que precisa fazer mais. Um dos problemas que esses bancos pequenos têm é que, em geral, eles têm pouco capital. Então, eles podem emprestar pouco. Eles precisavam de um reforço de capital. E existe uma grande agenda, lembra aquela agenda que eu falei de Sevilha? Uma das grandes discussões é isso, como reforçar a capacidade e a capacitação desses bancos para atuarem, porque não é só dinheiro também, né? É ter capacitação dos seus empregados. Então, uma das grandes agendas de Sevilha, né, é como aumentar e dar capital e empoderar esses bancos para fazerem melhor essa parte da transição. Vamos, Carolina? Você está com uma pergunta? Imagina. Oi, Lavínia, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Então, a minha dúvida vai um pouco em um financiamento específico, que é o Plano Safra. Então, eu fiquei tentando imaginar como funciona quando existe esse plano que é financiado, é um grande valor, né? Como existe garantias socioambientais sobre um plano Safra que tem externalidades ambientais enormes, né? Se existe alguma garantia em relação a essas externalidades ambientais. Ótima pergunta. O Plano Safra, ele está relacionado muito ao ODS 1, né, que é o de pobreza, né, de combate à pobreza e tudo, mas também está relacionado aos outros ODSs. O Plano Safra, o BNDES acho que é o segundo maior repassador de recursos do Plano Safra, tá? Na verdade, o Plano Safra, ele já vem, o dinheiro vem do governo federal, né? Então a gente só repassa esses recursos. Então, quando eu falei que o BNDES opera 30% com subsídios, grande parte disso é Plano Safra, tá? Porque é o recurso que vem do orçamento, vem com o destino certo para o Plano Safra, e aí os bancos, eles operacionalizam, o Banco do Brasil também operacionaliza. E eles têm vários condicionantes, né? Você só pode pegar sob determinadas condições e se dá a taxa de juros subsidiados. Então, assim, em geral, o Banco de Desenvolvimento tem o que a gente chama de condicionalidades. Ou seja, ele faz determinadas demandas para que você acesse esses recursos subsidiados e depois ele monitora e presta conta sobre isso. Tá? Então, toda a parte do Plano Safra, você vai encontrar lá toda a prestação de contas do banco. Então, eu diria que essas questões já estão endereçadas. Mas é diferente do crédito tradicional, porque esse é um dinheiro, digamos assim, carimbado, que entra carimbado, sai carimbado, presta contas carimbado e já tem todas as suas condicionalidades definidas. Tá? Obrigada. Paula. Bom dia, obrigada pela aula. Quando você começou a exposição, você falou que tinha faltava capital para o financiamento climático, tem vários estudos, mas que seria um mínimo de 4 trilhões, né? Aqui, esse número é Brasil, né? Que a gente está falando. Não, é mundo. É porque assim, mundo, tá. esse número muda. Tem gente que fala que é 4, tem gente que faz entre 3,5 e 4,5, tem gente que fala 7. Então, assim, esse número muda, tá? Mas é um dinheirão. Tá. É um mínimo, sim, é muito capital. E aí, a minha pergunta era um pouco, a gente falou muito dessa questão de tomar risco, né, do papel do Banco de Desenvolvimento. Eu queria entender um pouco o quanto que já está desse financiamento com o Banco de Desenvolvimento, se você entende que tem ainda com esse chapéu um bolso que não está sendo acessado, se no Brasil a gente consegue também receber de outros bancos de investimento internacionais que a gente ainda não esteja acessando, enfim, eu queria um pouco essa análise dessa conta, né, do que falta de recursos, principalmente direcionados aqui para o país, para o financiamento climático.
Tá. Eu vou ter um pouco de dificuldade de dizer os números, embora eu tenha já escrito artigo com isso, mas eu agora não estou lembrando exatamente dos números, e eu não quero ser imprecisa, porque eu sou gosto de ser muito precisa em termos de números e dados. Mas deixa eu te fazer uma visão geral. Assim. Temos uma boa notícia. A boa notícia é que o financiamento climático aumentou muito nos últimos anos. Boa notícia. Má notícia. A necessidade triplicou. Então assim, aumentou muito, mas não chega nem perto. Tá? Em geral, então assim, tem recursos públicos e recursos privados. O que a gente está constatando é que tem muito mais dinheiro público mesmo do que dinheiro privado. Então, existe uma grande sensação de frustração entre quem pensa o financiamento do desenvolvimento, porque havia uma esperança de que se o público botasse um pouquinho, o privado ia entrar bastante. E o privado não tem entrado. E aí eu vou te dizer, cara, a vida como ela é. Então, vamos, por exemplo, pegar... Então, em geral, uma firma... Primeiro que muitos empresários são bem intencionados, tá? Também não acho que todo empresário assim, eu quero destruir o mundo. Não, muitos têm preocupações climáticas genuínas, né? E, então, assim, acho que não pode falar assim, o público é tudo bom e o privado é tudo ruim. Não, de jeito nenhum, né? Estamos aqui no mesmo barco, ou pelo menos na mesma tempestade. Não necessariamente no mesmo barco, porque as desigualdades são muitas, né? Mas, enfim, estamos na mesma tempestade. Então, acho que tem isso. E a empresa quer fazer, ou porque ela quer fazer mesmo, ou porque ela tem um benefício também, ela tem um compromisso, ou então ela tem um benefício de imagem também, né? Então, as empresas querem fazer. O problema é que é muito difícil. Então, por exemplo, vamos pensar em reflorestamento. Cara, quando a empresa resolve fazer, eu vou comprar um crédito de carbono, já juntando aqui com a pergunta do Jorge. Não, eu vou fazer lá um reflorestamento. Cara, eu tenho vários riscos ali. Tenho o risco da planta não crescer. Tenho o risco de incêndio. Eu tenho o risco de ter uma invasão. Eu tenho vários riscos. Eu tenho risco de questionamento legal. Então, assim, são vários riscos do reflorestamento envolvidos. Em geral, o setor privado não quer correr. Então, o setor público tem que entrar mesmo. Entendeu? Tem que entrar ali dividindo esses riscos. Mas é complicado, tem que estruturar, tem que fazer o projeto. Não é fácil. Então, eu diria que, assim, os bancos de desenvolvimento são... e aí não são só os bancos nacionais, os bancos internacionais também, Banco Mundial, etc., etc., eles são os maiores responsáveis pelo financiamento climático. Né? Mas o setor privado é fundamental. E os bancos de desenvolvimento, eles aumentaram, mas muitos bancos de desenvolvimento precisam ser capitalizados. E alguns precisam também, porque, por exemplo, para pegar dinheiro externo, por exemplo, o problema dos bancos africanos. Bancos africanos estão loucos para investir em clima. Eles conseguem pegar dinheiro fora. Só que aí eles precisam, para pegar em boas condições, ter um bom rating. E aí tem o problema do rating. E quem é que dá o rating? Porque está na África já dá um rating ruim. Então, a gente precisa repensar também as agências classificadoras de risco, entendeu? A gente tem que pensar, por isso que a Agenda Internacional do Financiamento Climático, ela passa por uma reestruturação do sistema financeiro internacional, né? E assim, na verdade, não falta dinheiro. Se você olha para o mercado financeiro, a quantidade de dinheiro em especulação, né? Você poderia pensar que não é um problema de faltar dinheiro, é um problema desse dinheiro ser direcionado corretamente, mas para isso tem que enfrentar esses riscos e tem que pensar e estruturar esses projetos e também garantir e prestar contas, né, para a sociedade. Então tem toda essa parte também que é desafiante, que é como você faz o accountability das questões green, né? E aí tem um outro problema, Paula, que é o seguinte, aí as pessoas às vezes colocam, alemão, tá? Bota 10 mil condições que a gente tem que colocar. Condições que inviabilizam o projeto, cara. Então, você tem que botar as condicionalidades, mas você tem que tomar cuidado para não pesar a mão que inviabiliza o projeto. Então, por exemplo, às vezes, para o alemão, ele tem uma porção de certificação de trabalhador, capacete, não sei o que. Que não é verdade, cara. Você passa ali, Deus... Infelizmente, você passa por Copacabana, vê a mulher lá pendurada, limpando a janela, sem nenhum equipamento de proteção. Então, às vezes, também fazer muitas exigências que são irrealistas também travam os projetos. Aí, já pegando aqui a questão do Jorge, né? Então, assim, tem uma grande... discussão sobre créditos de carbono, né? É um mercado incipiente, é um mercado difícil de desenvolver por todas essas questões, e a gente tem atualmente um outro problema que é as certificadoras. A gente tem uma ausência, no Brasil só tem uma certificadora de crédito de carbono. Então, além da gente ter todas as dificuldades do próprio financiamento em si, a gente não tem quem certifique, quem deu carimbo. Então, assim, o que a gente tem feito, por exemplo, é criar algumas plataformas para ver se a gente consegue ajudar a resolver esses problemas juntos, sabe? Porque aí o BNDES entrando, junto com a certificadora, ele consegue estruturar esse mercado que ainda não existe, né? Então, por exemplo, você fazer esse reflorestamento, mas muitas coisas a gente avançou, tá? Desculpa, eu tô falando aqui muitas coisas ao mesmo tempo, mas, por exemplo, plataformas a plataforma BIP, por exemplo, é uma plataforma lançada, o BNDES coordena de vários países, né? E vários,
inclusive o Instituto Clima e Sociedade participa, e várias outras instituições, elas participam, e que a ideia é ligar os investidores que querem investir em verde com as intenções do governo, projetos e empresas, e essa plataforma juntar tudo. Mas existem questões, inclusive, de certificação, inclusive de compliance, inclusive de como é que a gente faz. Então, existe uma série de questões, tá? Acho que tinha mais alguém de mão levantada. Tem a Carolina, tá, mas acho que você fez a pergunta, né, Carolina? Ou tem outra? Tá bem. Tem uma pergunta do Pedro aqui, eu não sei se Pedro quer falar diretamente com você, professora, ou se a gente já... leio, né? Fala aí, Pedro, pode falar. Bom dia, posso já falar e endereçar essa minha pergunta. Meu nome é Pedro Augusto, faço parte do Climate Finance Hub Brasil, e a minha dúvida é exatamente quando você mencionou, Lavínia, a questão de realizar transferências de garantias para pequenas e médias empresas no Rio Grande do Sul. Essas garantias, às vezes, são utilizadas imóveis, né? Mas como que foi exatamente essa concessão de garantias para essa situação tão complicada? E aproveitar também e fazer a segunda pergunta, que quando se fala sobre gerenciar os riscos, né? Quais as ferramentas estão sendo utilizadas ou desenvolvidas pelo BNDES para lidar com riscos climáticos? Obrigado. São duas perguntas, né? Você fez um contrabando. Tudo bem, eu vou responder as duas. A primeira pergunta é sobre o Rio Grande do Sul, Matei o mosquito. A primeira pergunta, nada ecológico, né? Matei o mosquitinho, gente, não dá. Mas então vamos lá. Rio Grande do Sul. Então, o que acontece? O governo foi muito hábil quando aconteceu o Rio Grande do Sul. Por que eu digo que ele foi muito hábil politicamente? Porque ele conseguiu rapidamente, no Congresso, aprovar um estado de calamidade. Por que isso era importante? Porque a gente tem a lei de responsabilidade fiscal, a gente não pode fazer nenhum gasto que não esteja previsto, esse é um gasto não previsto. Então, a gente conseguiu rapidamente aprovar a calamidade, e isso teve muito esforço político para isso, para conseguir aprovar rápido e poder começar os trabalhos do Rio Grande do Sul. Além disso, o que a gente fez? Aí, o governo começou uma série de ações ao mesmo tempo. Muitas delas em relação à defesa civil, resgatar as pessoas junto com a polícia militar, junto com a marinha, uma série de pessoas. Ele fez um programa para dar dinheiro para as pessoas físicas, o Pronamp, emprestarem dinheiro para as pessoas físicas, o Banco do Brasil e Caixa cooperaram esse programa. Mas a maior parte dos recursos financeiros vieram através do BNDES. Quem faz? O governo federal transfere recursos para um fundo garantidor para o Rio Grande do Sul, chamado FGI, tá? FGI-PA. Aí o banco tem 80 bancos que trabalham com ele. E aí a grande vantagem do BNDES é que o BNDES tem uma plataforma online, desde a pandemia, né? Já vinha desenvolvendo antes, mas na pandemia deu um salto. Então isso é muito ágil, então ele consegue. Ele tem um hub ali de instituições financeiras que trabalham no Brasil inteiro, e aí no caso do Rio Grande do Sul a gente conseguia rapidamente acessar. A gente criou um posto específico, foi para o Rio Grande do Sul lá prestar ajuda e conversar com os empresários e explicar, e a gente tinha uma solução plugin, né, que era só apertar e funcionava e tudo. Então, a garantia vem do recurso do governo, não é o dinheiro do BNDES, é o dinheiro do governo. E aí, o que o BNDES vai fazer é o seguinte, ele vai trabalhar com uma lógica de portfólio, ele trabalhou com uma lógica de portfólio, diz o seguinte, você que é o Banrisul, você tem, eu vou te dar garantia, você vai emprestar para a MPME e eu vou te dar garantia. E eu vou limitar o seguinte, quando as suas perdas chegar até 15%, eu cubro as suas perdas. Mas mais do que isso, não. Tá? Então, estão cobertas até 15% dessas perdas. Você vai ter que cobrar individualmente. A análise de risco é sua e você vai ter que fazer a cobrança. Mas eu garanto que se tiver perdas até 15%, eu cubro. Eu cubro com esse dinheiro nacional. Tá? É assim que funciona uma lógica de portfólio. Porque isso também dá responsabilidade. Os bancos vão ter que sair na cobrança de cada um. O grande problema nesses desastres climáticos é que aumenta muito a aversão ao risco dos bancos, que era aquele problema que o Keynes falava lá atrás. O problema é o banco não querer emprestar. Entendeu? O problema é você suspender e o mercado colapsar. E isso não tem a ver com falha de mercado. Isso é um problema da preferência pela liquidez dos bancos. E os bancos simplesmente não querem arriscar. E aí, se vem alguém e diz, não, olha, até 15% eu cubro as suas perdas, beleza, eu consigo operar. Foi assim que a gente conseguiu dar esse impulso. Tá? Então, eu te respondi a questão do Rio Grande do Sul. Aí, a segunda pergunta que você fez, o puxadinho, era o que mesmo?
diante dessa questão, por exemplo, do Rio Grande do Sul, né, que você tem um desastre climático, aí você vai refinanciar, às vezes, uma produção de soja no Rio Grande do Sul. Como mensurar o risco dessa produção vier a colapsar no período de safra seguinte por causa de uma recorrência desses eventos climáticos? Você perguntou o que o BNDES vai fazer em termos de risco climático, né? Então, Pedro, eu vou responder de forma mais geral, tá? Risco climático é um problema. É um grande problema, porque ninguém sabe, e são riscos que a gente chama de cauda pesada, né? A possibilidade de eventos extremos, ela é maior. Então, os modelos de gerenciamento de risco, em geral, não funcionam, porque nada funciona em condições normais, Monte Carlo também não ajuda. Então, assim, existe uma incerteza muito grande. São, digamos, riscos que têm várias não linearidades, do ponto de vista estatístico, é muito difícil tratar deles. Tá? Então, o que você faz? Tem tá todo mundo engatinhando na questão do gerenciamento do risco climático. Tem vários normativos sendo criados pelo Banco Central, o BIS está pensando sobre isso, mas o que a gente pode dizer que a melhor forma de você atuar preventivamente. Então, por exemplo, eu sou uma grande fã da defesa de cidades esponjas. Cidade esponja, se você põe 20% do território, você planta e você usa cimento permeável, você praticamente acaba tanto com o problema de seca quanto com o problema de inundação. Tá? Então, essa é uma experiência chinesa que é barata, custa nada, entendeu? Que é plantar árvore. Claro, tem questões fundiárias, etc, etc, mas isso aumenta muito a resiliência das cidades. Né? Então, assim, a forma de você atuar, a estrutura de gerenciamento de risco vai tentar calcular isso, vai tentar guardar capital para isso e vai ter coisa. Mas, sobretudo, vai ter um plano de contingência para quando essas catástrofes acontecerem, como que a gente faz, quais são as prioridades, quantos recursos, como é que a gente faz a prestação de contas, porque tem que estar tudo previsto, entendeu? Não dá para ser não previsto, porque a gente não sabe onde nem quando, mas a gente sabe que vai acontecer. Então, quando a gente tem uma situação como essa, a gente tem que se prevenir. E a melhor forma de prevenir é ter claramente planos de contingência. Então, o BNDES se preparou, criou uma nova área só para criar desastres climáticos. E está desenhando políticas e manuais. E, por exemplo, tem que saber cada área, quem é o responsável, como é que a gente aciona, qual é a equipe. Por exemplo, olha a coisa boba, tem que flexibilizar a viagem, a política de viagem. Tem que flexibilizar a diária, porque fica caro chegar num lugar e pagar o hotel lá, entendeu? Então tem coisas assim bobas que você tem que pensar. Então é um esforço muito grande. O que é a pergunta aqui? Além de capitalizar mais bancos de desenvolvimento e financiamento climático, mais projetos de blended finance, onde o público absorve mais risco privado toma menos, para aportar capital para ser um caminho, sim, todos esses instrumentos de sharing risk, né, de dividir o risco, são salutares, mas tenha certeza, quando a crise acontece, sempre fica na mão do governo. Eu sou um pouco, a gente consegue dividir, e é muito importante dividir os riscos. Aliás, a Mariana Mazzucato fala que é importante dividir os riscos, mas também dividir os retornos. Os governos têm que também ter acesso a, quando a empresa der muito lucro, ela ter parte desses lucros. E, num certo sentido, o movimento dos Estados Unidos na Intel é um pouco para isso, né? Para o governo receber também retornos de grande parte de vários investimentos que ele faz. Né? Curioso isso, né? Que o Trump tenha sido, num certo sentido, tá advogando isso. Vamos chegar a Dandara. Tem a Dandara tá com a mão levantada, Dandara. E aí eu acho que a gente termina, né, gente? Eu preciso ir para o banco. Isso. A gente Tem uma dúvida aqui durante a sua fala, Lavínia. Você falou sobre a certificadora nacional. Eu não entendi muito bem. Ela já está criada ou ela está em processo de criação, essa certificadora nacional do BNDES? Não, é assim. Porque agora, vocês é uma pergunta que eu não vou saber responder exatamente. A gente tem você está falando de certificadora nacional de crédito carbono, né? Foi isso, durante a sua fala. A gente tem eu sei que existe uma certificadora que já existe, que carimba. Quem é essa certificadora, eu vou ficar te devendo. E como uma das coisas que a gente quer que tenha mais certificadoras. A gente só tem uma certificadora de crédito de carbono no Brasil atualmente. Eu não sei se ela é internacional, eu posso pesquisar para você depois, mas já sei, eu vou ficar te devendo, Dandara, porque eu não trabalho com crédito de carbono. Mas eu sei que só tem uma, e que todo mundo reclama, e que deveriam ter várias, porque são muitos projetos. Se a gente quiser que esse mercado cresça, não pode ficar engargalado, que só uma pode dar o carimbo, né? Mas eu posso pesquisar.
Rogério Estudo, se chama Cal. Ô, professor, você não quer falar, não? Por favor, me ajuda aí. Rogério? Diversas vezes eu quero falar, mas eu acho que o pessoal aprende mais com você, eu estou aprendendo mais, eu estou querendo ficar aqui aprendendo. Mas realmente a certificadora é um problema, e a gente está ainda em desenvolvimento, a regulamentação do mercado de carbono, e um dos problemas-chave está relacionado exatamente à certificação e monitoramento, né? Mas não vou falar mais não, quero só escutar, adorei a aula, mas vamos continuar. Tá mutado, Lucas. Então, a gente encerra, assim, esse bloco, né, de perguntas e respostas. Muito obrigado, mais uma vez, viu, professora, por estar com a gente aqui nessa manhã. Foi, de novo, uma honra e um prazer contar com a sua aula no nosso curso, ajudando a gente a entender o papel e a importância também dos bancos de desenvolvimento, principalmente em países como o Brasil, deu para entender bem como é que isso hoje, ainda mais no contexto da crise climática, né, em função de eventos climáticos extremos cada vez mais frequentes e imprevisíveis, como que esses bancos têm um papel fundamental ajudando a gente a superar esses momentos de catástrofe, apoiando a recuperação, a reconstrução, dentro das novas missões que eu aprendi agora, né, professor? Achei isso muito interessante. Não só financiando esses momentos de crise, mas também obras mais resilientes para a gente poder encarar os desafios que estão postos. Professor, você quer fazer alguma fala também, Rogério? Eu só queria dizer que eu sabia que a aula ia ser brilhante, mas não sabia que eu iria aprender tanto ao longo do curso. Nós já escrevemos muito e já nos conhecemos há muito tempo, mas eu aprendi realmente muito. Eu agradeço muitíssimo. Eu só queria adicionar um pequeno detalhe que a Lavínia falou sobre esse tema, mas que é importante as pessoas terem noção, né? No Brasil, há uma tendência a você olhar o banco público como sendo é um banco que financia subsidiado e assume mais risco, né? O que a professora Lavínia colocou aqui é uma característica muito mais ampla, né? Porque ele recebe missões, né? É um instrumento de política, recebe uma missão. Olha, vamos criar agora um setor de reflorestamento. O setor de reflorestamento não existe. E aí, para você tratar o setor de reflorestamento, você tem que tratar da questão fundiária, que é complicada. Você tem que tratar o desenvolvimento das sementes. Você não refloresta uma área. Isso eu estou falando de uma coisa que parece simples. As pessoas pensam, é só colocar sementinha. Não, tem todos estudos para você reflorestar, né? Você tem que ter um estudo sobre a utilização de bacias hídricas. Você tem que ver como é que se afeta a economia local para evitar que você crie externalidades negativas quando você está desenvolvendo o que você está fazendo. Em suma, é um instrumento de política que tem capacidades de conectar diversos pontos, né, diversos atores públicos e privados, né, e implementar agendas novas. Por isso que ele é tão, e ficou claro na explanação da professora Lavínia, por isso que ele é tão extraordinário, e aí não pode ser reproduzido facilmente, né? Você teria que ter o BNDES hoje tem uma quantidade de capacidades, e outros bancos por capacidade e conhecimento, né, que permite tratar desses temas complexos, conectar esses pontos, né? Isso já estava implícito nas coisas que a professora Lavínia falou, mas eu acho que para o Brasil é importante refletir isso, porque se a gente não lutar pela importância dessas instituições, a gente vai ficar para trás. Por isso que os países desenvolvidos, e até a China, por exemplo, que está crescendo estrondosamente, colocam o Banco de Desenvolvimento em um status muito elevado. Eu paro por aqui. Professora, muito obrigado, né? Esse curso está me dando muita alegria por esse tipo de aula. Uma maravilha, ótima colocação. Isso das sementes é muito importante, que a gente não quer reflorestar com plantation, né? É isso. A gente tem que fazer toda a diversidade e tem que pensar na fauna e flora, né? Porque tem os animais também, né? Que vão... se a gente fizer errado, os animais vão embora e cria um super problema ecológico.
E que empresário ou empresária, já com tantos problemas, vai falar assim, então agora eu vou desenvolver a fauna e flora para daqui a 50 anos. Não, a empresária e o empresário brasileiro matam um leão por dia, né? Ainda vai pensar o que vai acontecer em 50 anos? Não, só o BNDES pode fazer isso. Perfeito, Rogério. Professor, então, mais uma vez, em nome da nossa equipe, muito obrigado. A gente sabe que você tem que sair, mas se você quiser acompanhar, puder acompanhar a próxima aula que começa daqui a pouco, está mais do que convidada. E fica à vontade também para se desligar quando você precisar, viu? Que a gente vai continuar. Eu adoraria, mas eu tenho que sair correndo para o centro e eu tenho um teste de conexão às 11h30, então eu tenho que realmente ir. Um grande abraço, obrigada, foi um prazer enorme. Adoraria assistir a aula da Laura, mas não vai dar mesmo. Grande abraço, tchau, tchau. Um grande abraço, obrigado. Obrigado, tchau, tchau.